1 Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Meus amados irmãos, é muito interessante essa história do capítulo 24. Por quê? Porque imagine se alguém te dissesse: o seu sonho grande vai ser realizado, basta você fazer isso. O que você acharia disso? Hein, Vinícius? Oi? Maravilhoso? Maravilhoso, e de fato é. Agora, imagine se alguém dissesse assim: Deus certamente hoje irá te abençoar tremendamente. Ele te deu uma oportunidade gigante. Basta você fazer algo que desagrada a Deus. Aí é maravilhoso? É a realização do mesmo sonho. Não é maravilhoso? Imagine um líder comunitário de uma associação, em uma comunidade da nossa cidade, que tem muita influência e que possivelmente daria um bom vereador. E chega alguém do tráfico e diz assim para ele: eu senti de Deus, e o tráfico usa a ideia de Deus, viu? Eu senti de Deus te dar 500 mil reais para a boca de urna para você ser eleito. Essa é uma proposta boa ou ruim? É uma proposta péssima. Foi isso que aconteceu no capítulo 24. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse que entregará nas tuas mãos o teu inimigo. Os soldados de Davi falaram algo que realmente era de Deus. Deus tinha prometido dar aos inimigos de Davi. Mas naquele momento, eles dizem: hoje é o dia, é hoje. Você tem uma oportunidade de matá-lo. E vai cessar essa perseguição, vai cessar essa luta. Você vai viver em paz e você vai reinar sobre Israel. Se Davi escutasse aquela fala parcialmente espiritual,
e parcialmente certa, porque Deus ia dar cabo dos seus inimigos, mas o momento, o tempo não era aquele. Não era o tempo que Deus ia fazer isso, e nem pelas mãos de Davi. Mas é uma proposta que leva Davi a pensar que é uma oportunidade de Deus quando não é. Algumas vezes, meus irmãos, nós imaginamos que algumas coisas são oportunidades de Deus e não são. Nós precisamos ter muito discernimento. Na minha vida, eu sempre orei, Deus me dá discernimento para entender o que é do Senhor ou não, ou até mesmo o tempo de Deus. E algumas vezes nós nos precipitamos. E algumas vezes nós fazemos as coisas do nosso modo, do nosso jeito, e Deus não se agrada. É claro que o texto vai dizer, e nós iremos ministrar em uma narrativa inteira, do capítulo 24 ao 26. É claro que o texto do 24 começa que Saul está perseguindo Davi no deserto de Engedi. Saul está perseguindo Davi, contrário. E ali tem muitas cavernas naquela cidade, historicamente, naquela região, deserto. Historicamente, também ali foi encontrado a caverna de Qumran, os escritos do Mar Morto em uma daquelas cavernas, há várias. Agora imagine, Saul está perseguindo Davi e ele deseja aliviar o ventre. E ele está vestido de uma túnica, ele retira a túnica, coloca parte e vai fazer o serviço. Davi chega, corta a túnica, está próximo de Saul, podia matá-lo. Nesse momento, o seu coração começa a palpitar. E os amigos de Davi dizem, por que você não matou? E ele disse, eu não posso tocar em ungido de Deus. Porque o pecado de Saul não tirava de Saul quem ele era. Ele era ungido de Deus. Ele era o rei de Israel. E Davi também foi ungido rei, mas o tempo não tinha chegado. Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o Deus que honra os que nele, o que esperam nele. O Deus que honra o que espera nele. Você precisa aprender a esperar em Deus. E esperar não é nada fácil e nem é nada bom. Ninguém gosta de esperar. Quem é que gostava no passado? Eu acho que quase ninguém vai no banco mais, né? Mas no passado, quem gostava de esperar uma hora para ser atendido por um caixa de um banco? Levante sua mão, queria te conhecer. Você é um homem muito paciente e uma mulher também muito paciente. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ficar esperando um médico para ser atendido e demora. Ninguém gosta. Até mesmo uma espera boa, muitas vezes nós não gostamos. A espera da gravidez, por exemplo. Stephanie teve grávida há pouco tempo. 8 meses, para quem está esperando, demora demais. Marido e mulher. 9 meses, perdão. Às vezes quase 10. Demora demais. É certo que quando a gente olha para alguém, vê a barriga, opa, já está aparecendo, está passando rápido. Mas quem está vivendo o último mês, esse é muito demorado. Parece que as horas não passam. Mesmo a espera boa não é uma coisa boa. Mas Deus honra quem espera nele. E é necessário que nós possamos entender isso. Já no capítulo 25, Davi, ele está ainda fugindo de Saul. E ele vai de lugar a lugar. E ele vai em um lugar onde tem um homem chamado Nabal. E ele faz um pedido a esse homem, e era mais pedido voltado à alimentação. E Nabal é muito arrogante, despreza Davi. E Davi fica enfurecido
e resolve tomar uma atitude de mercenário, de invadir e saquear tudo e matar todo mundo. Nabal tem uma esposa chamada Abigail, uma mulher muito sábia, uma mulher que tem uma sabedoria muito grande, e ela sai até o encontro de Davi, e ela acalma a ira de Davi. Quando você chega no capítulo 26, Saul de novo está perseguindo Davi, e Deus dá de novo uma oportunidade a Davi de dar cabo na vida de Saul. Mas Davi não faz, porque Davi espera em Deus, porque Davi confia em Deus, porque Davi entende que Deus dirige a sua vida, a sua história, e o Deus que deseja que ele reina no tempo certo, irá colocá-lo no trono. É claro que Saul entende e percebe que Davi poderia ter matado, se arrepende de forma rápida e depois volta atrás, mas entende que Davi o poupou a sua vida. Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa vida nós deveríamos aprender a esperarmos mais. Em primeiro lugar, a oportunidade de vingar-se. Davi estava vivendo uma vida difícil, o tempo todo sofrendo perseguição, fugindo o tempo todo, todos os dias com eminência de morte. Quando você lê o capítulo 24, Saul sai com 3.000 homens para matar Davi. Então, havia na vida de Davi esse momento de muita tristeza. Ele teve uma oportunidade de vingar-se, mas assim ele não fez. Davi poderia pensar que a hora certa de Deus tinha acontecido naquele momento, quando Saul aliviava o ventre. Porém, todavia, não era a vontade de Deus que Davi fizesse isso. Saul estava na caverna, Davi estava ali dentro. Os companheiros de Davi disseram a Davi: olha, é o momento certo, Deus vai entregar o inimigo nas tuas mãos, é a hora certa, olha, aproveita a oportunidade. E Davi entende que não é o momento, isso no verso 4. No verso 5, Davi corta um pedaço do manto de Saul, mas o seu coração fica incomodado com aquilo que ele fez. O seu coração fica incomodado porque ele não deveria tocar no ungido de Deus. E eu sei que nos nossos dias, essa ideia de ungido de Deus, nós falamos muito contra isso. Mas precisamos entender que há homens e mulheres ungidas pelo Senhor. E tudo tem um tempo certo e a forma certa, o momento certo. Ele poderia matar Saul, mas ele não faz. Ele entende que só Deus tem esse direito, só Deus pode colocá-lo no trono, só Deus pode fazer cessar a sua luta, não ele mesmo. Ele também tem uma compreensão muito melhor que essa. Ele tem uma compreensão que a luta da qual ele está vivendo está forjando a sua vida, o seu caráter, para que ele possa reinar com muita sabedoria. Ele entende que Deus não precisa de desobediência. Ele entende que o mais importante da vida não é você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, que o mais importante na vida é você ser obediente a Deus. Não é pecado sonhar e nem correr atrás dos sonhos, mas você não pode de maneira nenhuma passar etapa na sua vida. E quando nós entendemos que o nosso Deus é aquele que governa, é aquele que abençoa, nós compreendemos que todas as pessoas, todas, não algumas, todas as pessoas que estão no poder, Deus colocou elas lá. E algumas vezes nós somos rebeldes a isso. Porque talvez como Davi, que estava vivendo um momento de perseguição, nós não concordamos com alguns líderes, principalmente líderes políticos. Por exemplo, quem colocou o prefeito do Guarujá?
Deus. Ele está lá por vontade de Deus. Quem colocou o governador do estado de São Paulo? Deus. Porque toda autoridade vem de Deus. Deus colocou. Quem colocou o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva. Foi Deus. Ele está lá porque Deus o colocou. É Deus que dirige a história do mundo, do universo e de todas as situações. Quem colocou Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal? Foi Deus. E não podemos nos rebelar, entendendo que essas autoridades são ilegítimas, porque fazem alguma coisa contraditória o que nós achamos. Saul fazia muita contradição ao que Davi achava que era certo. Saul estava o perseguindo sem motivo. Davi poderia matar Saul, mas ele entende que foi Deus que colocou Saul. E se foi Deus que colocou, é Deus que tira. Nós precisamos ter esse senso. Nós precisamos entender que quem está no poder está porque Deus concedeu. E algumas vezes nós não entendemos isso. Nós caçoamos, nós fazemos brincadeirinha. Algumas vezes eu já ouvi alguém dizer, bom era que o presidente morresse, ou alguém desse cabo na vida de Alexandre de Moraes. E eu não estou defendendo política, viu? Não estou. Eu estou te dizendo que quem colocou é quem tira. Quem colocou foi Deus. Sabe, irmãos, e essa compreensão tem de ser forte na nossa vida, ao ponto que foi tão forte na vida de Davi. Ele tinha a oportunidade de vingar-se, porém, não se vingou. Porque ele entende que Deus governa tudo e havia o tempo certo de Deus para todas as coisas. Em segundo lugar, a tentação de reagir com ira. Isso é uma tentação na vida de um indivíduo. A tentação de um indivíduo reagir com ira é algo muito forte. Agora, algumas vezes nós reagimos a situações adversas da vida com ira, e certamente isso acabará mal. Como você reage a um pecado que você sofreu, não te isenta de pecar por causa disso e culpar o outro. O culpado é você do seu pecado. Precisamos, como igreja de Jesus Cristo, entender isso. E Davi só compreendeu isso depois que Nabal morreu. A tentação de reagir com ira é uma coisa muito grave, que bate na porta de quase todos os crentes. Quase todos. Tem gente que é um falso calmo. Já viu o falso calmo? É os quietinhos, caladinhos. Quando explode, você fica assustado. Tem muita gente assim. Falso calmo. Só parece, mas não é. Então, a tentação, Davi encontra Nabal, um homem tolo, arrogante, que o despreza. E por que ele foi desprezado por esse homem tolo? Ele se irrita com esse homem. Ele deseja matar esse homem. Davi se enfurece. Davi, com certeza, na sua fúria, com um exército, iria devastar aquela casa. Ia pegar os despojos daquela família. Inocentes iriam morrer. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que há uma tentação de reagirmos com ira e precisamos aprender a reagirmos segundo os princípios de Deus, com o fruto do Espírito, que é o amor, e as suas derivações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Como você tem reagido à sua vida? Graças a Deus, esse homem é casado com uma mulher chamada Abigail, uma esposa sábia.
E existem tantas mulheres tolas. Quando os homens são ofendidos, dizem assim: você devia fazer alguma coisa. Isso é tola, viu? Não é sábia. Graças a Deus a minha é sábia. Mas tem muitas mulheres tolas, que destrói com suas próprias mãos. Destrói a vida, o casamento e a família. Abigail é uma mulher sábia, de uma forma tal, de forma tão maravilhosa, que ela vai ao encontro de Davi, e ela chega a Davi com humildade, com simplicidade. Ela faz uma mediação maravilhosa. Abigail é um exemplo, é um instrumento da graça de Deus, porque ela não só preserva a vida do seu marido, mas ele impede Davi de pecar. Aqui o negócio é duplo. Sabe por quê? Porque não é só a preservação da vida do seu esposo, mesmo que essa seja a motivação dela e da sua casa, ela também impede Davi de pecar. E Davi vai perceber isso depois que Nabal morre. Ele percebe que Deus deu um livramento. A tentação da ira chegou na sua porta. E Deus usou a mulher como instrumento de Deus de forma graciosa para acalmar o coração de Davi. Você tem sido uma mulher sábia? Ou você tem sido uma mulher tola? Você tem respondido às situações adversas ou os pecados dos quais você sofre com outro pecado, ou glorifica a Deus com a sua vida? Sabe, Deus deseja que nós precisamos glorificá-lo em tudo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Davi, ele tem uma escolha de esperar no Senhor, de confiar em Deus, de descansar no Senhor, entendendo que o Senhor é que dirige todas as coisas. Sabe, talvez você está passando por lutas, dificuldades, provações, tentações, angústias. Você precisa, em nome de Jesus, aprender a esperar. Mais uma vez, Davi encontra Saul, e ele tem a chance de matá-lo novamente, mas ele não faz. Abissai, um dos companheiros de Davi, diz: hoje Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Versículo 8 do capítulo 26, dizendo a Davi: é hoje o dia, Deus prometeu, hoje é o momento. Davi não, ele entende que o momento é Deus que faz, não ele. Quantas vezes nós queremos dar uma ajudinha a Deus? A retrato daquele homem que, quando a arca é carregada de forma incorreta, um carro de boi, e o boi dá um tropeção e a arca vai cair, ele coloca a mão para segurar a arca e ele morre fulminado. Quantas vezes queremos dar uma ajuda a Deus? Deus não precisa da sua ajuda. Deus não necessita da sua ajuda. Deus não precisa de mecanismo humano para fazer o que Ele deseja fazer. Ele é Senhor absoluto. Você precisa entender isso. Em certa medida, esses dois momentos da vida de Davi deram a ele oportunidade de pular a história. Algumas vezes nós queremos agir e fazer do jeitinho brasileiro para resolver algumas situações, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, não escolha avançar, escolha ser obediente e esperar o tempo de Deus. Davi responde: não mates. Mais uma vez ele diz no verso 9 do capítulo 26, porque ele é ungido de Deus. É claro que Davi compreende tudo isso. Será se você entende? Ele confia que o tempo de Deus é o melhor. Ele entende que não precisa viver pelo impulso, pelo momento, mas dirigido pelo Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas.
Saul reconhece o seu erro, verso 21 e 25, do capítulo 26. Ele meio que se arrepende de forma momentânea, mas Davi tem consciência que a sua escolha é esperar em Deus. Você espera em Deus? Você tem confiado e esperado em Deus? Sabe, irmãos, o grande ídolo que se manifesta nessa história desses 3 capítulos é o ídolo do desejo do controle imediato. Esse ídolo traz muitas tentações nos nossos dias. Nós queremos governar as nossas vidas. Nós temos desejo imediato de fazermos algumas coisas do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Isso é pecaminoso. Eu fui evangelista e trabalhei com muitos pastores, e algumas vezes na minha vida, por ele ser diferente, eu imaturo, eu ficava pensando, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia totalmente diferente, fazia melhor. Mas isso não é verdade. Se ele estava ali, era ele que Deus queria, não eu. Eu tinha de ser forjado e aprender a ser submisso à liderança. Não querer controlar, nem querer fazer do jeitinho humano. Porque se Deus não age, não adianta fazermos nada. Quem está, aonde está por vontade de Deus. Sabe aquele seu chefe, que você acha que ele é um pouco obtuso, e as coisas melhorariam lá na sua empresa, se você estivesse na frente e fizesse diferente? Não é você que Deus quer lá. O seu chefe está lá por vontade de Deus, e é Deus que tira. E algumas vezes o homem gosta de agir com questões humanas, fazendo do seu jeito. Pare com isso. Isso é um ídolo. Isso é você dizer não à vontade de Deus, e sim a sua. Isso é idolatria. A sua forma não é a melhor, entenda que a melhor forma é a forma de Deus. Esse ídolo é exposto, e esse ídolo assedia muitas pessoas. O Evangelho ensina que a cruz é o caminho da espera e da obediência. Nós precisamos viver o Evangelho em obediência, passarmos pelas lutas das quais nós devemos passar, sempre com fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível. No reino de Deus, o tempo da espera é o tempo da formação, e precisamos compreender que devemos ser forjados pelo Deus Todo-Poderoso. Também esse texto, é claro que tem um evangelho, como todos os textos do Antigo Testamento. Quando você olha para Davi, ele é uma espécie de Cristo. Quando insultado, Davi não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava tudo a quem julga retamente, ao Deus Todo-Poderoso. Assim foi Jesus. Davi era uma sombra de Cristo, do Deus poderoso que nos ensinou a amar quem nos persegue, a orar por eles. Jesus esperou. E do nosso Deus que esperou no céu o tempo do modo oportuno, no tempo predeterminado nasceu, e nasceu com o propósito de substituir a minha vida e a sua. Esse é o Deus que nos ama, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o Deus que deseja que possamos esperar nele, confiar nele, constantemente, dioturnamente em nossas vidas. Esse Deus deseja que você venha se desprender do desejo de fazer do seu jeito, do seu modo. Eu quero te dizer, desde já, o seu jeito é o pior. Aplicações práticas para a vida, e eu vou pedir à igreja que leia cada uma delas. Em primeiro lugar, 1, 2, 3. Espere sem desistir. O tempo de Deus nunca é atrasado. Espere sem desistir. Apesar de você achar que Deus está demorando, o tempo de Deus é o tempo certo. Você precisa esperar sem desistir,
Você precisa continuar acreditando que Deus não está atrasado. Ele irá manifestar o seu poder, a sua graça sobre a sua vida. Ele vai te abençoar, te livrar de uma forma muito especial. Em segundo lugar, não busque atalhos espirituais. E quantas pessoas buscam atalhos espirituais? O atalho para a vida. Eu quero te dizer que a vontade de Deus não é que você entre em atalhos, porque os atalhos fazem você pecar contra Deus. Em terceiro lugar, se nós confiamos em Deus, por mais que você seja injustiçado, perseguido, você não precisa provar nada a ninguém. Você precisa continuar confiando em Deus. Você precisa continuar acreditando no Deus do impossível, no Deus que julga a sua causa. Você precisa entender que você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Em quarto lugar, deixe que o tempo forje o seu caráter. Entenda isso. Compreenda que em tudo que você é injustiçado, Deus é quem te defende. Ele é o seu Senhor. Nós vamos concluir da seguinte forma, a conclusão: a coroa vem para quem espera. E eu e você precisamos esperar em Deus, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. A ideia de esperar pressupõe cinco afirmações que eu quero compartilhar com vocês. Davi nos ensina que a verdadeira realeza é espiritual. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender isso. Ele escolhe não matar Saul, porque Saul não tinha o que Davi tinha. Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha uma relação com Deus. Então ele escolhe continuar, ter uma relação boa com Deus. Em terceiro lugar, precisamos compreender que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Segundo diz Isaías 40:31. Precisamos entender que Deus honra quem espera. E a espera, quando é feita em fé, nunca é perda de tempo. Quando nós esperamos em fé, precisamos acreditar que isso nunca é perca de tempo. Eu quero concluir com um versículo, e eu quero chamar a sua atenção desse verso. Vamos ler em uma só vez. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse verso, que é o Salmo 27, verso 14, ele começa e termina do mesmo jeito. Espera pelo Senhor, espera, pois, pelo Senhor. Esse é, segundo a ideia teológica, é um quiasmo concêntrico. O centro é o importante. E no centro desse texto diz assim: tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. Sabe por quê? Porque esperar, de fato, nos leva, algumas vezes, quando é demorado, a adoecer o nosso coração. A própria palavra diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, quando nós esperamos algo que Deus faça e passa muito tempo, o ânimo meio que acaba. O coração fica perdendo a esperança, a fé. E aí, o salmista Davi nos aconselha: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Precisamos entender algo muito especial da parte de Deus. Quando eu estou esperando e o ânimo está acabando, eu preciso fortalecer o meu coração no Senhor. E sabe como é que eu faço isso? Eu lembro do que Deus fez na minha vida, o quanto Ele agiu de forma miraculosa no meu coração,
o quanto Ele é poderoso e transformou toda e qualquer situação. Eu olho para os milagres de Deus no passado, para a bênção, a provisão, o cuidado, o poder, a direção. Como Deus coordenou a minha história. E quando você olha para isso, você precisa enxergar a bondade de Deus. E você glorifica a Deus e diz: Senhor, muito obrigado. O Deus Todo-Poderoso estava forjando Davi. Não permite que Davi se vingue. Não permite que Davi haja como um tolo, movido pela circunstância e pela ira. Ele ensina Davi a esperar. Esse Deus está conosco e Ele deseja que eu e você possamos esperar nele, mas com o nosso ânimo bom. Olhe para Deus e veja o que Deus já fez. Ele é poderoso para fazer. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode transformar todas as coisas. Ele pode curar a sua vida, porque não há limites para o operar de Deus. Ele pode abrir portas que estão fechadas. Ele pode transformar o coração da pessoa mais dura. Ele pode mudar, inclusive, o seu chefe. Não você, Ele. Ele pode fazer isso. Ele é Senhor absoluto. Então tenha bom ânimo e fortaleça o seu coração em Deus. E quando você entende e faz isso, você espera no Senhor com fé. Eu sei que meu Redentor vive, disse Jó, e por fim se levantarás. Isso é fé no Deus do impossível, no Deus que pode fazer de novo, no Deus que pode te abençoar, no Deus que é fiel para com os seus. Você crê nisso? Amém. Então, fortaleça o seu coração e tenha bom ânimo na espera, porque Deus não esquece de você. Ele te ama, Ele é seu Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, teu amor, o teu cuidado. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajuda e nos ensina a esperarmos confiantemente pelo Senhor. Ajuda-nos a vivermos assim, vivermos para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu nome. Visita cada pessoa que está aqui, Tu sabe as lutas, as perseguições, o sofrimento que cada um vive e sabe exatamente como cada um tem respondido. Mas ajuda-nos, ó Deus, a respondermos de forma positiva, onde o Seu nome seja glorificado e honrado, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Vem ser com Teu servo e Tua serva, muda a história, porque nós confiamos e esperamos no Senhor e acreditamos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.